Dom Hélio Pita é ordenado bispo este domingo em Braga, para onde foi nomeado bispo auxiliar pelo Papa Leão XIV. Um bispo missionário que tem no seu percurso de vida a proximidade aos pobres na Congregação da Missão, o carisma vicentino que vive desde o início da sua vocação. É com Dom Hélio Pita que falamos hoje no programa 100 vezes 7 e cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado, Dom Hélio, por estar neste programa no dia da ordenação. E começamos por esta marca identitária, a opção pelos pobres, o trabalho com os pobres. Na mensagem para o próximo Dia Mundial dos Pobres, o Papa Leão XIV diz que os pobres não são um passatempo para a Igreja. Acredito que para um membro da Congregação da Missão dos Padres Vicentinos nunca o foram. É uma belíssima ideia, uma belíssima imagem. Os pobres não são um passatempo, de facto fazem parte da estrutura, fazem parte do coração, são o tesouro, são o património da Igreja, desde o princípio. Mas muitas vezes são olhados só como aqueles a quem é necessário assistir. Sim, uma espécie de uma atividade de fim de semana, uma atividade para um passatempo. Para um donativo. Para um donativo, para um pouco de nós. Quando, na perspectiva vicentina, isso é muito claro, a devoção que temos a Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia deve ser uma devoção mesmo séria, porque a Eucaristia na Igreja é o centro e o cume da vida cristã. Essa devoção deve levar-nos também a ter devoção em relação ao pobre, porque acreditamos que Cristo está na figura do pobre, na imagem do pobre. O pobre encarna Jesus Cristo, por isso o mesmo zelo, a mesma devoção deve-nos colocar-nos ao serviço dos pobres. E não, como dizia, não apenas num mero assistencialismo, como quem dá uma esmolinha e fica contente, tranquilo, com a sua consciência em paz, mas como quem procura resolver aquilo que são as causas da pobreza. E essa é a questão mais difícil, que não depende só de nós, evidentemente, mas que podemos dar um contributo para resolver aquilo que são os problemas ou as ideologias que fomentam a pobreza. Hoje há um mundo que fabrica pobres. Há um sistema económico que produz, favorece uma pequena percentagem, uma população muito reduzida, 3%, 10%, eu não sei, mas a grande maioria vive pobre ou outra parte vive com muitas dificuldades para aspectos como pagar a casa, alimentação, uma vida digna. E nesse sentido, como católicos, evidentemente, como vicentinos, estamos empenhados em superar este modelo que é desigual, desumano, anti-evangélico. Que revolução veio introduzir São Vicente de Paulo para que esse problema pudesse ser resolvido? Já agora partilho convosco que São Vicente de Paulo, precisamente há 400 anos, fundou a Congregação da Missão. Estamos a celebrar os 400 anos do contrato da fundação. Acontece que São Vicente vive num tempo em que há, de facto, uma grande população que é pobre, materialmente pobre e espiritualmente pobre. Ele faz esse diagnóstico. O pobre morre de fome e condena-se por não saber as verdades da fé. São Vicente vai propor uma estratégia que é baseada nas missões populares. Assim como Jesus andou de terra em terra a anunciar a Boa Nova, nós, os missionários, deveríamos andar de terra em terra, mais ou menos 15 dias, fazer uma proposta clara de anúncio da Boa Nova, propor os sacramentos como o batismo, a primeira comunhão, a confissão e, uma vez terminada essa missão, ir para outra terra. Portanto, foi dessa experiência que nós ficamos conhecidos como a Congregação da Missão. Foi a partir da leitura da realidade que São Vicente procura encontrar soluções concretas. E outra solução foi precisamente a formação do clero. Além das missões, São Vicente percebeu que a paróquia continuaria pobre se o responsável, nomeadamente o pároco, também ele não fosse uma pessoa zelosa e bem formada. E é por isso que os vicentinos vão trabalhar e trabalharam durante séculos naquilo que é a formação do clero diocesano. Para quê? Para que sejam eles os principais protagonistas na animação pastoral de uma comunidade paroquial. Há uma componente, então, muito formativa das pessoas, do clero, como estratégia de combate à pobreza. É pelo, como dizemos hoje,
pelo empoderamento da pessoa que se chega a essa luta contra a pobreza. Naquele contexto era fundamentalmente através do clero, mas não apenas do clero. Digamos que o clero era mais a dimensão espiritual, mas havia também um empoderamento dos leigos, e repare, dos leigos mulheres. Enquanto que na sociedade muitas vezes as mulheres tinham um papel meramente passivo, São Vicente vai tentar fazer com que as mulheres sejam elas protagonistas desta história da transformação das comunidades. E é por isso que a Associação Internacional da Caridade são mulheres, as Filhas da Caridade são mulheres. Ele vai potenciar as mulheres porque percebe que elas têm um potencial que não está suficientemente aproveitado na Igreja, e esse potencial pode transformar as comunidades cristãs. Também nos dias de hoje? Eu acho que a Igreja tem dado passos significativos nessa matéria, em especial com o Papa Francisco, e considero que, evidentemente, podemos fazer e dar mais protagonismo às mulheres na Igreja, não tenho dúvidas disso. Não significa que temos que fazer tudo o mesmo, porque tudo o mesmo não me parece que seja uma boa estratégia. Somos diferentes, somos estruturalmente, identitariamente diferentes, podemos fazer coisas diferentes, mas, evidente, a mulher é chamada a ser protagonista. Aliás, vamos lá ver, eu falo por mim, quem é que transmitiu os primeiros conteúdos da fé, quem é que me ensinou a rezar? Primeiro anúncio da ressurreição. Para já não falar do Evangelho, isso é evidente. Recentemente ouvíamos a passagem de Lucas, em que Maria, aos pés de Jesus, aparece como ouvinte. Há ali uma evocação daquilo que é a fundação do discipulado feminino. A mulher, não apenas o homem, tem o direito de estar aos pés de Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus, para que depois ela seja protagonista do anúncio da Boa Nova. É isso que ela vai fazer, e julgo que, de uma forma ou de outra, fez ao longo da história. Pelo menos comigo fez. As mulheres, as catequistas, a minha mãe, foram as principais protagonistas na educação, na minha formação como católico. E isso não esqueço. Isto é, talvez desvalorizemos esse papel, mas como mãe, como catequistas, foram as mulheres. São incontornáveis, de facto. Sim, sim. Não o referi no início, nós estamos a gravar esta conversa que se emite no dia da ordenação, estamos a gravá-la previamente, claro está, e no ambiente da Livraria Paulos, em Fátima. De facto, cruzamos aqui as nossas viagens e os compromissos também recíprocos para este encontro com Dom Nélio e para podermos partilhar no dia da ordenação esta nossa conversa. E voltava ao tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, aqui tentando já e pedindo-lhe a análise àquilo que vai acontecendo também na nossa realidade portuguesa, nomeadamente em torno dos imigrantes, em torno da demolição de habitações, etc. E isto porque, na mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, o Papa Leão XIV diz: trabalho, educação, habitação e saúde são condições para uma segurança que jamais se alcançará com as armas. Nós habituámos a olhar este problema da segurança muito longe, muito distante de nós, mas não podemos descurar também entre nós, acredito, e garantindo, lá está, trabalho, educação, habitação, saúde. Sim, é dever do Estado, em primeiro lugar, trabalhar para que isso seja uma realidade, não seja um sonho, seja uma realidade. E nós, como cidadãos, nós, como católicos, devemos, direta e indiretamente, dar o nosso contributo através de palavras, de gestos, para que esses problemas concretos da vida das pessoas seja resolvido. Como acompanha, por exemplo, esta situação de demolição de habitações na zona Acompanho com preocupação, acho que é desumano, sobretudo se não foram salvaguardadas as condições para que as pessoas tivessem alternativas. Devemos realmente repensar no modelo económico que exclui a grande maioria do direito fundamental de ter uma habitação digna. Nós, o que reparamos, eu não sou propriamente um estudioso desta matéria, mas vejo como as cidades, que algumas cidades que eu conheço, as cidades estão vazias na parte histórica, ou quanto muito com empreendimentos turísticos.
sendo que essas pessoas vão ter que emigrar para as periferias, mas só que as periferias também já não há lugar para os pobres. Então é preciso criar condições, habitação social, habitação económica, para que as pessoas possam viver de uma forma digna. E isto deve ser um desígnio nacional, um desígnio de todos nós. E acho dramático que pessoas que trabalhem 8 horas por dia, 5 dias por semana, com o ordenado que ganham, não sejam capazes de terem meios para pagar a casa, para a alimentação. Não está bem. Não está bem que uma pessoa esteja a ganhar, sei lá, 10 vezes menos ou 20 vezes menos do que um topo. Quer dizer, há aqui uma discrepância de salarial que parece completamente escandalosa. Como é que há um sistema económico que favorece uma pequena maioria e desfavorece, mantém a grande maioria das pessoas numa situação quase de miséria, de sobrevivência, para manter um sistema que, de novo, favorece apenas uma pequena percentagem da população. Não. Sobre o tema da imigração, para onde nos estamos a encaminhar na sociedade portuguesa, nomeadamente com os processos legislativos em curso, que, enfim, entre os vários aspectos, colocam alguns obstáculos, travam o reagrupamento familiar? Eu penso que essa questão tem que ser analisada mesmo do ponto de vista cristão. Teria de estudar a matéria mais a fundo para fazer uma afirmação, digamos, mais contundente, mas em termos gerais, eu acho que nós que somos portugueses, nós que temos todos familiares, uma prima, um primo, um irmão, um sobrinho, deveríamos ter um pouco mais de humanidade na hora de criar regras que são para os outros tão desumanas que se fossem essas regras aplicadas aos nossos familiares, provavelmente estaríamos aqui muito desanimados e muito escandalizados. Mas são necessárias regras? Eu acho que é preciso regras, quer dizer, nós não podemos ser ingênuos e naivos de aceitar, porque no fundo os recursos são limitados, o espaço é limitado, deve haver princípios, mas essas regras devem ter em conta aquilo que é a realidade e aquilo que é a dignidade humana. Nós sabemos que o nosso país precisa de imigrantes, não é apenas em Portugal, em Espanha isso é evidente, o crescimento económico destes países depende muito da mão de obra dos imigrantes. Se depende muito da mão de obra dos imigrantes, porque é que nós não tratamos os imigrantes como eles merecem, como seres humanos, com dignidade, portanto oferecendo condições para que eles tenham uma vida digna e não se refugiem em situações que são lamentáveis para eles e perigosas para nós também. Neste contexto, neste ambiente que é o nosso, qual será o papel do Bispo que hoje é ordenado? Que papel tem a sua palavra, a sua presença, a sua liderança? Paulo, eu penso que terei de, até porque estive fora durante alguns anos, estive fora durante 3 anos, tenho que estudar os processos, tenho que ler a realidade, eu acho que é importante Estas semanas já permitiram a aproximação à realidade de Braga? Sim, alguma. Por exemplo, em Braga, a comunidade brasileira é enorme. Os imigrantes brasileiros. Sim, isso mesmo, acho que são 20%, e tem esta particularidade, eles enriqueceram as comunidades cristãs. Estive no Brasil 2 vezes, aliás, estive em 2 ocasiões e, por exemplo, as vivências na vida comunitária, a vida eclesial, as expressões de fé são muito diferentes das nossas. Acolher pessoas com essas expressões não é uma ameaça, é um enriquecimento. Mas pode ser entendido como ameaça para a sociedade local? Algumas pessoas veem, porque tudo o que seja diferente, dissonante, tudo o que seja o outro, desperta em algumas pessoas um sentimento de insegurança. Mas eu posso lhe dar um exemplo, eu vivi isso em Itália, os primeiros dias como membro da Congregação da Missão, um dia fui a uma paróquia celebrar a Eucaristia e como não sabia falar italiano, era tudo novo, sentei-me num banco e começou a missa. E passados uns minutos, a missa já estava no ato penitencial, uma senhora entrou, pediu-me licença e depois olhou para mim e disse: "Você está sentado no meu lugar, você está sentado no meu canto."
E disse de uma forma tão agressiva que eu não tive vontade de voltar àquela comunidade. Isto só para dizer, o outro não é um outro do outro mundo, o outro sou eu também. Basta ser outro. Ponto final, basta ser outro. E cá entre nós, isto chega a ser ridículo, porque na Igreja, se nós lemos o Evangelho, se nós lemos São Paulo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem rico, nem pobre. Para nós não é relevante se a pessoa é portuguesa, se é indiana, se é brasileira. Não é relevante. As diferenças existem, são uma riqueza, mas não são uma ameaça, são uma riqueza. E é tão bom poder abraçar essa riqueza, integrar essa riqueza, crescer com essa diferença. E essa afirmação, esse testemunho que vai passar, nomeadamente agora, na Diocese de Braga? Vou tentar dar o meu melhor nesse sentido. Como é que isso vai acontecer e como é que perspectiva essa missão, uma vez que diz que continuará a ser um bispo missionário, não é? Mas como é que perspectiva essa missão numa realidade que tem traços de religiosidade popular muito vincados e tem também experiências novas a emergir e questionamentos novos acerca da Igreja também. Portanto, há aqui, se calhar, dois polos da mesma, ou de experiências carentes. Paulo, de facto, eu estaria a ser incorreto se dissesse que tenho uma estratégia, ou tenho um ideal, tenho tudo programado. Não. Eu, nesta fase, sobretudo, vou aprender com quem sabe, com quem está no terreno, nomeadamente com o Dom José, com o Sr. Dom Delfim, Bispo Auxiliar também. Vou tentar aprender com eles, aprender com o clero, ler a realidade, ouvir o povo, escutar o povo. Outro dia dizia, e volto a repetir, procurar amar esta comunidade, vou procurar amar. E depois, num segundo momento, talvez poderei dar contributos. Sinto que há, de facto, poderíamos dizer, essa dinâmica, chamar de tensão. Essa tensão, essa polarização. Por um lado, um cristianismo feito de expressões que são manifestação de uma tradição secular, belíssimas, é um património belíssimo e que não podemos descuidar, mas também sinto que há latente, e não só latente, já existem ensaios de uma nova forma de dar respostas concretas àquilo que são as inquietações das pessoas. Quando nós vemos centenas, por exemplo, de adolescentes serem crismados, nós temos que dizer o que é que fazemos com estes adolescentes depois do crisma. Quais são as estruturas de acompanhamento para que eles possam continuar a caminhar na fé, possam ser os protagonistas da vida da paróquia. Quais são, digamos assim, os lugares, as estruturas. E isso, eu penso que estão a ser desenvolvidas essas estratégias e, na medida do possível, como missionário, como vicentino, poderei dar um contributo também para que a Arquidiocese de Braga encontre essas estruturas de acolhimento, de crescimento, de desenvolvimento na fé. Gostava que aproveitássemos os últimos minutos da nossa conversa para que o Dom Hélio partilhasse com quem nos vê e ouve o seu percurso. O jovem que decidiu ser padre já aos 17 anos, não é? Se bem 17, 18 anos, que decidiu em pertencer à Congregação da Missão, que na Congregação da Missão estudou espiritualidade, estudou psicologia, foi pároco em São Tomás de Aquino em Lisboa durante muito tempo e depois provincial e assistente-geral. Enfim, dito assim de forma telegráfica, creio que é o percurso. Como é que se foi construindo biograficamente e também vocacionalmente este percurso? Sim, também de uma forma muito sintética. Nasci num contexto religioso, minha mãe e meus pais eram e são católicos, meu pai já faleceu, portanto não me lembro de ter aprendido a rezar, porque... Na Madeira, estávamos? Sim, na Madeira. Câmara de Lobos ou Estreito de Câmara de Lobos? Estreito de Câmara de Lobos. Sim. Portanto, quando nós acordamos para a vida, já rezamos o Pai Nosso e a Ave Maria, já vamos à missa, já fazemos tudo. Era perfeitamente... E até já cantava a Virgem do Parto. Isso mesmo, no Natal cantamos as missas do parto. Entretanto, comecei a aprender música numa banda, onde também fazia parte destas festas como músico de uma filharmónica em Câmara de Lobos.
fez parte do meu universo da infância e da adolescência, até que comecei a dizer isto, fui enganado. Na adolescência começo a aprender na escola que a Inquisição da Igreja fez muito mal, aprendi que afinal os relatos da criação é uma criação e não são coisas reais. Relatos jornalísticos. E de facto isso desiludiu-me bastante e fiquei quase desapontado com a Igreja. E afastei-me da Igreja durante algum tempo. Acho que a adolescência é esta fase de contestação, de revolta, de tudo aquilo que foi-nos dado, nós dizemos, não serve. Eu quero criar a minha própria estratégia, o meu próprio mapa para ser um homem, para ser uma pessoa feliz neste mundo. E afastei-me por volta dos 13, 14 anos, comecei a afastar-me, deixei de praticar, comecei a procurar outras plataformas de felicidade, mesmo nas ideologias, na música. Bem, por uma razão ou por outra, sentia-me de alguma forma vazio e triste. Eu lembro de que houve um episódio que foi marcante, foi de facto quando minha mãe me insistiu muito comigo, era a altura da Semana Santa, para que eu me confessasse. Eu já teria 16, 17 anos e eu não me confessava há muitos anos. E disse que não ia me confessar, e lá a minha mãe fez fica-pé, acabei por me confessar, mas estava disposto a dizer ao padre tudo o que pensava, que a Igreja tinha feito isto e tinha feito aquilo, e do outro lado ouvi alguém que me acolheu, não só acolheu, mas disse que até eu tinha razão em muitos aspectos. Eu, para mim, perdi, digamos assim, os argumentos para o combate. Esse padre propôs-me voltar a falar comigo e comecei a ser acompanhado com alguma regularidade por esse sacerdote. Esse sacerdote era vicentino. Portanto, estava em casa, ou ficou em casa. Pensei, isto é muito estranho. A certa altura estava no 11º ano, no final do 11º ano, pôs-me a possibilidade de ser missionário e eu achei que aquilo seria estapafúrdio. Mas, na verdade, senti uma paz dentro de mim, uma felicidade. A vida tinha ganho outro sentido. E se isso era bom para mim, por que não seria bom para os outros? Por que não fazer desta mensagem da Boa Nova, agora mais purificada, já uma outra visão, por que não propor isso aos outros? E achei que faltava-me era coragem. E então ganhei a coragem suficiente e resolvi experimentar. Fui para o Porto com 18, 19 anos e continuei e fiz a vida que acabou de dizer, uma vida, digamos, cheia de imprevistos, como foi esta nomeação agora de bispo. Que mais valia traz a psicologia a um padre? Eu acho que tem-me ajudado muito, não apenas na descoberta de mim mesmo. A psicologia ajuda-me talvez mesmo a evitar algumas situações que podiam ser perigosas para mim e para as pessoas que o acompanham. E ajuda-me a compreender o mistério que é o ser humano. Ajudou a ser padre também? Ajudou-me a ser pastor. Bispo. A ser pastor, ajudou-me a ser pastor, a acompanhar as pessoas, a ser verdadeiramente, na medida do possível, um pastor, um parteiro. Eu costumo pensar na nossa missão como um parteiro. Nós não somos o autor da vida, nós somos apenas aqueles que ajudam a nascer, a desabrochar o outro para uma nova vida. E, nesse sentido, o psicólogo tem essa vocação de ajudar a pessoa que nós acompanhamos, ou o grupo de pessoas, a desabrocharem para uma nova vida que é mais saudável, uma vida que é mais feliz. E essa vida mais saudável, mais feliz, só pode ser em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos, sejam eles quem for. Deixa-me dizer isto para terminar, mas também pode haver uma certa ilusão que, quando nós estudamos teologia, nós achamos que no final do curso vamos saber as coisas sobre Deus. E quando acabamos teologia, nós percebemos que não sabemos quase nada sobre Deus. E temos que continuar a estudar e à procura deste mistério. Quando nós estudamos psicologia, nós, talvez no início, temos a ilusão que podemos desvendar o mistério da natureza humana, mas acabamos a psicologia e ficamos a pensar, bem, não sei nada sobre o que é o homem. E isto é, temos de ter a humildade suficiente de perceber que sabemos muito pouco sobre o que nós somos,
mas é com isso muito pouco que queremos dar um contributo naquilo que é... E o contributo para essa vida que fomos falando ao longo desta conversa, a vida digna em todas as fases, em todo o arco temporal de cada pessoa. Sim, é por isso que eu escolhi como lema para este novo serviço na Igreja, para que tenham vida. Para mim, eu acho que isto é evidente, o centro da mensagem de Jesus, ou está latente na mensagem de Jesus, uma proposta de vida em plenitude. Jesus veio dar vida à vida. Porque às vezes vivemos vidas, mesmo nós que vivemos com condições materiais suficientes, boas, vivemos vidas que são pobres, são limitadas, são sofridas, são algumas vezes até miseráveis. Não é por acaso que a questão da doença mental, a questão do suicídio está muito presente na realidade de países ricos, como Espanha, como por aí adiante. Então, não basta ter condições materiais, nós precisamos de um outro alimento, de uma outra energia. Essa outra energia vem de Deus. É por isso que a mensagem de Jesus não é uma mensagem para o passado, não é uma mensagem para duas pessoas, é para todos, porque veio dar vida à vida a todos, para usar as palavras do Papa Francisco, sem exceção. E assumir este projeto, eu acho que é algo, para mim, verdadeiramente entusiasmante, e é por isso que eu estou de corpo e alma totalmente entregue a esta missão, que é de propor a vida divina aos homens do nosso tempo. Dom Nélio Pita, agradeço ter partilhado connosco as preocupações da nossa sociedade, do nosso ambiente e também este horizonte positivo de propor a vida a todos agora para o Ministério Episcopal. Muito obrigado e felicidades para o trabalho, para o serviço que agora vai levar por diante em Braga. Muito obrigado. Muito obrigado. O programa onde quisemos, de facto, partilhar consigo o percurso biográfico, mas mais do que isso, o que são os valores, as causas que vão animando agora Dom Nélio Pita neste Ministério Episcopal que inicia hoje na Arquidiocese de Braga. O programa 100 × 7 fica por aqui. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.